show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Às 9h29 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista e clínico geral, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido da nossa ouvinte Nilma Castanho, moradora de Irajá. Ela nos contou que há algum tempo vem sentindo mal-estar, sempre seguido de tontura. Ela disse ter dado entrada em uma emergência com a glicose alta e após alguns exames foi diagnosticada com diabetes. Mais uma super entrevista aqui no nosso show. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Agradecer à senhora Nilma Castanho a oportunidade de falar de uma doença que afeta estimadamente no mundo inteiro 250 milhões de pessoas. Dona Nilma, tem muita gente na sua companhia com esse problema e não foi por outra razão, aliás, que foi estabelecido no último dia 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes, exatamente para que a gente possa alertar as pessoas a importância de periodicamente fazer um exame de sangue, porque o diabetes é uma doença que no seu começo é totalmente silenciosa, e por se tratar de uma doença crônica, pelo menos o tipo mais comum, que é o tipo 2, 90% dos casos, eu vou falar sobre os tipos já, mas 90% dos casos é do tipo 2, é uma doença silenciosa. Você pode ter uma glicemia que em jejum deu 105, o doutor de repente viu rápido e diz, não, tá muito bom, tá muito ótimo, tá estando em jejum, claro. Se estiver alimentado e der 105, como o exame que eu acabei de ver aqui, tá normal. Alimentou, altera um pouquinho, mas não pode passar de 200, porque se você faz uma glicemia a qualquer momento do dia, tendo comido ou não, e deu 200, isso já é diagnóstico de diabetes. Então, diabetes o que é? É uma doença que se caracteriza pela hiperglicemia, que nada mais é do que o termo médico para aumento da glicose no sangue, o que é causado por algumas razões. Você me pergunta e eu te digo as causas desse problema. Pode continuar, então. Então vamos lá, o que pode levar a um aumento da glicose no sangue? Falar um pouco da glicose. Glicose é uma molécula fundamental, tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, 6H12A6. Essa molécula, ela serve dentro da célula para a produção de energia. E ser vivo é todo organismo capaz de produzir toda a energia que necessita. Razão pela qual a glicose é o filé mignon desse cardápio. Tem que ter glicose na célula para que a gente produza energia em quantidade suficiente. Na ausência da glicose, para que a gente não morra, temos substratos alternativos. Porém, a quantidade, a qualidade da energia produzida vai ser menor. Razão pela qual um dos primeiros sintomas que o diabetes pode causar é um cansaço. Cansaço porque a minha produção de energia está deficiente. Por quê? Porque a glicose não está entrando na célula. E se ela não vai para o lugar onde ela deveria estar, ela aumenta aonde? Na corrente sanguínea. Por isso é que a hiperglicemia é diagnóstico de diabetes. O que pode causar? Ou a falta da insulina, que é o hormônio responsável pela entrada da glicose na célula, ou por uma falta de ação dessa insulina. Porque eu posso produzir insulina, às vezes produzo inclusive uma quantidade exagerada de insulina, porém essa insulina, ela age como aquele meio campo do Fluminense, não vou falar de futebol não, age de forma ineficiente, não age de forma adequada, não cumpre com a sua missão. E a glicose não consegue penetrar na célula. Por isso o organismo cada vez mais produz insulina, até que chega um ponto que esgota a capacidade desse organismo de produzir e o diabetes sobrevém nessa história. E eu tenho vários tipos de diabetes e vou falar deles agora. Pergunta, quais são os tipos? As pessoas gostam quando você pergunta, eu respondo. Antes disso, doutor Silva, eu me lembrei aqui, só para não esquecer, antes de falar dos tipos, semana passada eu te fiz uma pergunta aqui e de repente o ouvinte não estava ouvindo o programa, não pegou a resposta que é importante. A pessoa vai fazer um exame de sangue, a glicose normal, 86, 88. Aí vem a hemoglobina glicada 6 e lá vai fumaça. Por que a glicose está certinha e a glicada está fora do número certo? O Heleno e família Tupi, a glicose é um exame pontual, ou seja, naquele momento, naquela hora, naquele momento de jejum ou de dieta, tua glicose no sangue está aquele valor. Mas quando você se exercita, quando você se estressa, quando você se alimenta de forma inadequada, a tua glicose vai variar. E a hemoglobina glicada nada mais é do que um composto que foi descoberto a partir do final da década de 80, onde se percebeu que a hemoglobina, que é uma proteína que existe dentro do glóbulo vermelho, cuja principal função é carregar oxigênio para as células
e delas retirar o gás carbônico, essa é a função da hemoglobina, ela tem uma paixão, eu diria que platônica e apaixonante, Romeu e Julieta, pela glicose. Tendo glicose disponível, a hemoglobina, essa glicose se liga, obviamente deixando de executar a sua principal função, que é carregar o oxigênio e gás carbônico. Com isso, quanto mais alto o valor da hemoglobina glicada, menos a função que a hemoglobina essencial no nosso corpo executa. Quanto mais glicose na corrente sanguínea eu tiver disponível, por exemplo, você tem uma glicose de jejum de 98, mas você é diabético e não sabe, aí tomou um refrigerante, comeu uma pizza, não satisfeito, ainda abusou 2 doses de sorvete, 3 pedaços de bolo, tua glicose foi 280. Aquela glicose vai ficar circulando, a hemoglobina vendo aquela glicose toda, se aproveita dela e se liga. E eu vou ter uma glicose em jejum, porque eu fiquei 24 horas sem comer para ter um exame bonitinho para mostrar para o doutor Silvio, e o exame está bonitinho. O jejum prolongado provoca isso. Mas a hemoglobina glicada está 7,2. Se tiver 6,5 já é diagnóstico, isso é um critério internacional. O diagnóstico de diabetes, ele contempla os sintomas que a hiperglicemia pode causar, eu vou falar já já deles, e os valores do sangue. Então, uma glicemia maior ou igual a 126 em jejum de pelo menos 8 horas. Repetido, em 2 ocasiões diferentes. Ou uma glicemia casual, como nós chamamos, que dê um valor maior ou igual a 200. Ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. Ou ainda, como quarta opção, aquele chamada curva glicêmica, o teste oral de tolerância à glicose, que dê pelo menos um valor maior ou igual a 200, você já está diabético e convém tratar, porque é uma doença de natureza crônica. E todas as doenças crônicas, quanto antes forem diagnosticadas e tratadas, melhor. Porque o grande problema do diabetes, ninguém morre porque a glicose está 250. Mas uma glicose desse nível vai provocando alterações nos seus vasos sanguíneos em todo o corpo. E essas alterações, devido à toxicidade da glicose em excesso, vão provocar alterações em órgãos importantes, como, por exemplo, os rins, podendo levar a doença renal crônica. O diabetes é a maior causa de insuficiência renal no nosso país. E a gente tem hoje uma dificuldade muito grande na recepção de pacientes para fazer diálise. E sem falar no transplante de rim, que é a solução para isso, e a cultura do transplante, da doação de órgãos em nosso país, infelizmente, não está arraigada. As pessoas carregam, por outro lado, seus órgãos que não são mais necessários lá, eu posso te assegurar. É a maior causa de cegueira adquirida no mundo. É um filme de terror, gente. O diabetes, quando não diagnosticado, não tratado e não acompanhado, a vida do paciente fica um verdadeiro filme de terror. Sexta-feira 13 é brincadeira perto dele. Então pode provocar cegueira. É a principal causa de amputação, não causadas por traumas. É claro, se eu tenho um acidente automobilístico, eu estou de motocicleta, eu posso ter uma amputação devido a um trauma, Deus te livre disso? Pode, mas não sendo causada por traumatismos, o diabetes é a principal causa. Eu tenho neuropatia, tem uma senhora que me pediu, fale da neuropatia, eu sinto um formigamento no minha perna porque eu sou diabética. O diabetes, depois de 10 anos, pode comprometer o sistema nervoso periférico, provocando a chamada neuropatia diabética, que é uma causa que pode levar à amputação, porque no início você sente muita dor, formigamento, e depois você vai tendo uma hipoestesia, que é a falta de sensibilidade. E a gente, às vezes, sentindo dor, a gente se protege. Se o cara encosta, por exemplo, uma guimba de cigarro em você, na mesma hora você afasta o braço, você não precisa nem ver. Aquela queimadura é uma reação. Certo. Mas se você não sente, você deixa o cara enterrar a guimba no teu braço, provocando uma ferida. Isso pode acontecer no pé. É um indivíduo que vai à praia, aquela areia escaldante, ele descalço, não sente, daqui a pouco tá cheio de bolha no pé. Isso pode levar ao pé diabético, que é uma causa de amputação, eu repito, a causa mais comum sem ser traumática. Eu tenho complicações agudas devido à hiperglicemia. E eu tenho 3 complicações que chamam a atenção. A primeira é o coma diabético, que normalmente está presente no diabetes do tipo 1, que é uma doença completamente diferente do diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 1, ele acomete principalmente crianças e adolescentes. É uma doença provocada pela produção de anticorpos, que são proteínas que a gente tem no nosso corpo com a finalidade de nos defender. Esses anticorpos, num indivíduo diabético do tipo 1, equivocadamente agridem a célula beta-pancreática, que é no nosso corpo humano a responsável pela produção de insulina. A agressão dessa célula leva a uma dificuldade na produção de insulina. Então, pela ausência de insulina, nesse caso, o indivíduo não consegue fazer com que a glicose do sangue entre na célula, ele vai fazendo hiperglicemia. É um quadro que é mais agudo que o diabetes do tipo 2. Pode levar alguns dias, no máximo algumas semanas. Esse indivíduo começa a sentir muita sede, já vou começar a falar do quadro clínico. A hiperglicemia, a glicose é filtrada pelo rim. Isso leva, porque ela tem uma propriedade osmótica. O que é isso, doutor Silvio? Quando a glicose passa por rim, ela puxa água. Então a quantidade de urina formada por um indivíduo que está hiperglicêmico é muito grande. Ele urina mais, perde líquido, sente sede.
Como ele não produz energia, ele também sente fome. Então ele tem a chamada polidipsia, que é sede excessiva, ele tem a polifagia, que é uma fome excessiva, e ele perde muita urina, inclusive várias vezes acordando à noite. Ele pode sentir cãibra, cansaço, peso nas pernas, formigamento, visão turva. Tudo isso são sintomas de um diabetes. E no tipo 1, se isso não é reconhecido numa emergência, numa UPA da vida, ele vai progredir com isso até chegar no coma. E o coma do diabético tipo 1 é a chamada cetoacidose diabética, em que ele começa a respirar muito rápido, ele caracteristicamente exala um odor de maçã podre, é o hálito cetônico, e ele entra em coma, ele começa a ficar sonolento, torporoso até entrar em coma. Eu, quando chegava na emergência, alguns anos atrás que eu trabalhava, eu chegava lá fungando, respirando fundo. Por quê? Porque se eu sentisse algum cheiro de maçã podre, era para lá que eu me dirigia. Geralmente um indivíduo magro e jovem. Era cetoacidose diabética, sempre foi uma paixão tratar disso. E é uma situação que, se não for reconhecida e devidamente tratada, simplesmente o indivíduo morre. A outra complicação aguda, já do diabetes do tipo 2, é o coma hiperosmolar não cetótico. É quando eu tenho níveis de glicose, na cetoacidose ela varia entre 400, 350, 400, até 600, no máximo 800. No coma hiperosmolar não cetótico, eu já vi uma glicemia de 2.300. Níveis elevadíssimos de glicose. Geralmente são pessoas mais idosas. E curiosamente, mas não por outra razão, pela idade, por comorbidades que possam existir, como pressão alta, problemas cardíacos, esse coma hiperosmolar não cetótico tem uma taxa de mortalidade ainda maior que a cetoacidose diabética. Porque o indivíduo idoso, ele sofre muito com essa hiperglicemia. E ele precisa de hidratação. E às vezes, na hora de hidratar, devido às complicações cardiovasculares já presentes nesse idoso, o médico fica numa verdadeira sinuca de bico. E finalmente, mas não menos importante, uma hipoglicemia, que por nós que tratamos de diabéticos é a mais preocupante, que é a hipoglicemia. Também pode levar ao coma. Você sabe que o sistema nervoso central, os nossos neurônios, células fundamentais do nosso corpo, elas dependem exclusivamente da glicose, que inclusive é a única célula do corpo por onde ela entra passivamente, sem que a insulina atue. É o neurônio. Mas eu preciso ter glicose no sangue. Quando o nível de glicose no sangue começa a baixar demais, o meu neurônio começa a sofrer com isso, começa a ter um piripaque neuronal. O indivíduo começa a ficar irritado, confuso, zonzo, tonto, pode, de repente, fazer uma crise convulsiva, ter um quadro muito semelhante ao do AVC, sobre o qual já falamos aqui, o derrame cerebral, e entrar em coma se não for socorrido. Portanto, o paciente diabético que faz tratamento com drogas hipoglicemiantes, e eu não tenho tempo para falar sobre o que é hipoglicemiante, que é antidiabético. Os antidiabéticos, como a metformina, que é muito usada no mundo inteiro, é uma droga que não provoca hipoglicemia. Diferente de outras, como a glibenclamida, como a insulina, que pode provocar hipoglicemia. Então, nesses pacientes, a gente tem que alertá-los sobre os sintomas da hipoglicemia, porque quando detectado no início é muito fácil. Nada que um copo de suco de laranja ou um copinho de água com uma colher de sopa de açúcar não resolva na situação. Quando o indivíduo está lúcido e consciente. Se ele já estiver desacordado, esfregue açúcar na gengiva com muito cuidado, porque ao acordar ele pode trincar teu dedo e até cortá-lo. Então é um tratamento que se faz e chamar sempre a emergência nesses casos. Quais são os fatores de risco, doutor? Olha, o tipo 2, que é o mais comum, e eu vou tentar falar sobre diabetes gestacional, que é o terceiro tipo. O tipo 2 é o estilo de vida que a gente tem, razão pela qual o número de casos vem crescendo. Num passado não muito distante, o diabetes tipo 2 geralmente ocorria depois de 50 anos de idade. Ao longo da vida, o indivíduo com pouca atividade física, com excesso de peso, com uma alimentação inadequada, ele tinha uma tendência à dificuldade na ação da insulina e a hiperglicemia sobrevia nessa situação. Sobrevinha, viu, Santoro? Nessa situação. Santoro de olho. Todos os erros. De qualquer maneira, era uma doença que era pela idade. Hoje nós nos assustamos porque, acredite, diabetes do tipo 2, que no passado era inclusive conhecido diabetes do tipo adulto, eu já tenho crianças e adolescentes com eles. E é uma doença que, com o passar dos anos, ela vai dar margem ao surgimento das complicações crônicas. E, evidentemente, com uma doença que surge aos 70 anos de idade, o risco de você desenvolver uma complicação crônica é muito menor do que se ele surgir aos 18. Então, vou ter pela vida, uma vida inteira para, de repente, quem sabe, se eu não me cuidar, ter uma amputação, ter um infarto. Você sabe que o indivíduo com diabetes tem 2 a 3 vezes mais risco de infartar. Mas, gente, quando não é diagnosticado, daí a importância do médico ficar atento a isso, daí a importância desse último 14 de novembro, para alertar não somente a população, mas também os médicos, do quanto que é importante pensar nessa doença metabólica tão comum e tão grave.
Eu tenho ainda, falando dos tipos, o diabetes gestacional, que é todo aquele quadro de hiperglicemia que se desenvolve durante a gestação. Razão pela qual, no finzinho do segundo trimestre, início do terceiro, é hábito provocar e fazer um exame de curva glicêmica. Por quê? Porque durante a gravidez, a mulher, para manter essa gravidez, ela produz hormônios que têm ação contra-insulares. Olha, é outro palavrão. Ações que se antagonizam da insulina. Evidentemente, naquelas pessoas geneticamente predispostas ou que já têm obesidade ou hipertensão prévia à gravidez, tem um risco maior de desenvolvimento de diabetes gestacional, que pode implicar numa série de alterações, não só para a futura mamãe, mas para o próprio neném que está sendo gerado dentro dela. Por isso que os obstetras no pré-natal ficam muito atentos a essa situação. Gente, 250 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrendo de diabetes, 15 minutos para falar de uma doença que eu estudo há 40 anos e só sei que nada sei, como diria o meu grande Sócrates. E para encerrar, o que muda uma vez diagnosticada a doença na vida de uma pessoa? Primeira coisa, dieta para todos os tipos de diabetes e sempre que possível sob a supervisão de um nutricionista, que é o profissional habilitado a elaborar uma dieta de acordo com as tuas necessidades, conforme a orientação médica. Dependendo do tipo de diabetes, você pode ter tratamento com drogas orais ou tratamento com a insulina, que foi descoberta em 1922 por Best Bunting. A eles a minha homenagem, porque antes o diabetes do tipo 1 em até 6 meses morriam todos. Hoje, com o tratamento e com as novas insulinas existentes no mercado, o risco disso acontecer é zero, desde que haja uma orientação correta, e lamentar que nós estamos com uma saúde pública que Deus nos livre. É realmente difícil. Eu recebo pacientes que há muito tempo procuram uma consulta com um médico nos postos de atenção primária e tem uma dificuldade muito grande, e muitas vezes quando eu vejo a prescrição totalmente em não conformidade com aquilo que normalmente a gente procura ensinar. Então é um problema sério esse da saúde pública, porque o diabetes é uma doença da atenção primária e cabe ao médico na saúde da família, cabe ao médico na atenção primária cuidar disso com muito cuidado para que essas pessoas não estejam sujeitas às complicações que certamente irão superlotar as mais do que superpovoadas emergências do nosso país. Não é só no Rio, também no Rio, claro, mas em todo o Brasil. O diabético que complica vai para as emergências, que eu repito, não tem como suportar a demanda de pacientes que existe. Então é importante que haja o cuidado. Dieta, atividade física, se você tem dormência nos pés, sapato apropriado para não formar calosidades. O uso da meia é obrigatório, porque a meia protege contra a formação de calosidades. Se você tem uma dificuldade de sensibilidade, você não vai sentir aquela ferida no pé, procure que alguém olhe a sola do teu pé para ver se tem alguma ferida, para que você procure imediatamente atenção médica. São cuidados básicos. E a medicação sempre sob supervisão médica, porque em alguns casos, desde o início, usam insulina, outros casos, ao longo da vida, irão certamente precisar dela, e a maioria dos casos a gente consegue tratar com dieta, exercício, eventualmente com alguma droga antidiabética ou hipoglicemiante, e eu repito, sempre caso a caso, de acordo com os exames e com as queixas do paciente. Perfeito. Assunto para a semana que vem, amigão. Conforme prometido a minha querida Regina, que se restabeleça logo. Isso. Hepatites. Vou falar um pouco sobre hepatite aguda, hepatite crônica, falar sobre uma coisa importante que infelizmente para o diabetes do tipo 1 não existe, que é a vacina. Eu tenho vacina contra a hepatite A e vacina contra a hepatite B. Então, quem deve se vacinar, quem precisa se vacinar, quais são os sintomas da hepatite aguda e quais são os tipos de hepatite que levam à hepatite crônica. É muito assunto também, mas eu estou aprendendo a falar, que nem aquele saudoso locutor do Jockey, né? Rapidinho. Mas, se Deus quiser, eu espero que tenha sido compreendido a importância desse assunto, e a você, a Rádio Tupi, meu muito obrigado do fundo do coração para poder falar sobre um assunto que é minha paixão há mais de 40 anos. Eu que agradeço, em nome de toda a família Tupi, mais essa aula, né? Desde 9h30, 9h48, 18 minutos de um vale a papo pena, super agradável com a família Tupi. Eu agradeço a generosidade dessa rádio e da audiência imensa que ela tem em todo o estado, não só aqui, lá fora também. Beijo para vocês, família Tupi, uma semana abençoada. E graças a Deus não precisamos falar ontem das tragédias do Marcão. Eu estava no jogo, Deus me livre. Boa semana, bom domingo, fiquem com Deus, até domingo que vem. Abraço, Helena. Abraço, querido. Bom domingo, boa semana.